Por que Deus teria um Dharma, né? Se Deus não tem nada a aprender, a gente entende que o Dharma ele é a missão que nós temos que cumprir, né? Justamente porque nós temos algo a aprender dessa missão. Então, por que Krishna teria um Dharma? Na verdade, tem uma história até bem interessante de um antropólogo alemão que ele estava visitando a Índia e ele começou a ir no templo de vários semideuses, né? Foi no templo de Shiva, foi no templo de Ganesha, foi no templo de Durga, indo de templo em templo. E aí ele chega no templo de Krishna. E quando ele chega no templo de Krishna, ele fala, agora eu descobri, esse aqui é Deus. Os outros não eram Deus não, os outros eram só semideuses. E aí tinha um sacerdote no templo e ele pergunta, como que você descobriu isso? Né? Você ouviu uma palestra, você leu isso em algum lugar? E o antropólogo falou, não, eu prestei atenção nas deidades que tinha no altar. Todas as deidades elas tinham uma ferramenta na mão. Shiva tinha uma ferramenta, tinham, né, instrumentos, tinham armas, Ganesha, Durga, todos os semideuses tinham instrumentos na mão. Por quê? Porque eles tinham algo a fazer, uma missão para cumprir, eles tinham um dever para realizar, ou seja, eles tinham um Dharma para viver. Eles tinham uma missão para cumprir, né? Então eles tinham aquele instrumento para poder usarem na aplicação do seu Dharma. Todos eles tinham um trabalho para fazer. Krishna não. Eu cheguei aqui no templo de Krishna, a única coisa que Krishna tem na mão é a flauta. Assim, Krishna não tem nada para realizar, ele é Deus, porque ele já é pleno, ele não tem nenhuma obrigação, né? Então, assim, ele tem a flauta só para se divertir. O antropólogo, ele sacou isso. E é isso mesmo que a gente vai ver os Vedas descrevendo, que Krishna ele já não tem mais nenhuma obrigação para cumprir nesse mundo, né? Por exemplo, Krishna é o criador primordial de tudo que existe, né? O próprio Krishna declara no capítulo 10 da Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo, né? De mim meus mundos materiais, de mim meus mundos espirituais. Mas não é Krishna mesmo que cria cada um dos mundos materiais. Quem cria cada mundo material é Brahma, né? Semideus Brahma. Cada universo tem o seu semideus Brahma que vai criar tudo. Prabhupada às vezes falava que quando uma pessoa ela é muito rica, ela contrata um engenheiro para fazer uma casa para ela do jeito que ela quer. Ela não vai lá, ela mesma, e vai botar a mão na massa e fazer a casa. Não, contrata um engenheiro, né? Então, assim, apesar de Krishna ser a fonte de tudo, Krishna emprega todas as suas energias para fazerem tudo aquilo que ele precisa. E Krishna fala para Arjuna, no capítulo 3 da Bhagavad Gita, que, olha, Arjuna, eu não tenho nenhum dever para cumprir. Eu não tenho necessidade de cumprir nenhum dever, mas ainda assim, quando eu venho nesse mundo, eu aparentemente cumpro deveres para dar o exemplo para as outras almas. Porque se eu não cumprisse deveres quando eu venho nesse mundo, eu ia ser, né, a fonte de caos, porque todo mundo ia começar a não seguir o Dharma e ia se apoiar no exemplo de Krishna para isso, né? Então, quando Krishna vem nesse mundo, ele faz tudo o que precisa, tudo que manda, assim, segundo o figurino, né? Quando Krishna vem como um rei, como Ramachandra, ele é o rei ideal, ele vai lá e faz tudo que um rei deveria fazer, e por aí vai. Sempre que Krishna vem em qualquer forma nesse mundo, ele cumpre o seu Dharma. Né? Ele segue assim o Dharma como todos os humanos têm que seguir. Mas não dá para dizer que isso é o Dharma de Krishna. Na verdade, isso é mais um passatempo de Krishna. Krishna está atuando, fingindo que está seguindo o Dharma para dar o exemplo, ensinar para a gente como a gente deveria seguir. Então o ponto é, Krishna tem um Dharma de fato, né? Já que o Dharma é a missão que a gente tem que viver nessa vida para aprender a não ser egoísta, então Krishna, nesse sentido, não tem um Dharma. Mas, por outro lado, existe uma outra conotação de Dharma, que Dharma é a natureza original, né, de algo. O Dharma da alma é servir, né? E o Dharma de Krishna qual é? Uma declaração que pode ajudar a gente a entender qual é o Dharma de Krishna é uma declaração que ele mesmo dá no capítulo 4 da Bhagavad Gita, né? Onde ele vira e fala que o papel de um avatar é Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam Dharma Sanstapanataya Sambhavami Juge Juge. Ele está falando para Arjuna que era após era eu venho a esse mundo para cumprir 3 propósitos. Eu venho para proteger os sadhus, proteger as pessoas que estão tentando praticar a vida espiritual. Eu venho para acabar com o mal, aniquilar o mal, né? E venho para restabelecer o caminho do Dharma. Então Krishna fala que ele faz essas 3 coisas, né? Impreterivelmente, sempre que ele aparece nesse mundo, ele vai cumprir esses 3 papéis.
E aí Prabhupada explica que desses 3 papéis que Krishna executa, só ele pode executar, que é proteger o sadhu. Só ele pode proteger os devotos, né? Isso é a única, assim, desses 3 atividades que ele faz, que só ele poderia fazer, porque acabar com o mal ele não precisa, né? A energia material é suficiente para acabar com o mal nesse mundo, né? Se existe alguém que está fazendo mal, assim, um terremoto é o suficiente para poder acabar com um monte de pessoas maldosas que estão destruindo o planeta. Se existe uma pessoa que ela está prejudicando as outras, que ela é terrível, ela pode ter um aneurisma, um pequeno aneurisma e pronto, já foi por água abaixo toda a maldade dela. Então essa própria energia material é suficiente para acabar com o mal. Krishna não precisa vir para esse mundo para acabar com as pessoas maldosas que estão prejudicando outras pessoas, que estão fazendo atos maliciosos, atos impiedosos. Não é necessário Krishna vir para isso. E restabelecer o caminho do Dharma, ok, quando Krishna vem nesse mundo, ele vai transmitir a essência do Dharma, né? E aí ele vai começar as sampradayas, as escolas filosóficas que vão poder ensinar a essência do Dharma, porque essas escolas vão começar com pessoas que aprenderam conhecimento diretamente de Krishna, né? Ok. Mas Krishna ele mesmo não precisa vir para esse mundo, para ser sincero, para restabelecer o Dharma. Ele pode enviar representantes puros dele para fazerem esse papel, né? Quando Krishna vem nesse mundo, o nome disso é um avatar, né? Aquele que desce. Mas tem um tipo de avatar que é chamado de Shakti Avesha Avatar. Shakti é energia, né? E Vesha significa roupa, ou seja, Shakti Avesha Avatar é aquele que se reveste da energia, da potência de Krishna para atuar em nome de Krishna, né? Então a gente sabe que Krishna envia muitos dos seus Shakti Aveshas avatares para esse mundo, muitos dos seus representantes genuínos, né? Buda, Jesus, Kalki, que ainda vai vir, todos eles são Shakti Avesha avatares, representantes de Krishna. Agora, proteger o sadhu, proteger o devoto, é uma coisa que só Krishna mesmo pode fazer. E a gente pode pensar assim, por que só Krishna pode proteger o devoto? Ele também pode fazer um arranjo na energia material para proteger o devoto, ele pode proteger o devoto home office, né, à distância, mas isso não é verdade, porque qual é a verdadeira proteção que Krishna dá para os seus devotos? Qual é a proteção que Krishna dá para os sadhus? A gente tem que entender qual é a essência dessa proteção. A proteção que Krishna dá para os seus devotos é o fato dele se revelar como ele é para a gente nesse mundo e permitir com que a gente ame ele. A gente só pode amar alguém que a gente conhece. Então Krishna precisa vir nesse mundo para que a gente possa amar ele. Quando nós amamos Krishna, na medida que a gente desenvolve amor por Krishna, é exatamente a medida onde nós vamos desenvolver Ananda, felicidade plena. Felicidade é algo que só pode vir, em última análise, da relação com Deus. E quanto mais pleno de felicidade nós estamos, mais a gente vai suprir a carência existencial que a gente está sentindo nesse momento por estarmos afastados de Krishna. E é da carência que nós temos que nasce a necessidade de explorar esse mundo para suprir essa carência. Ou seja, o egoísmo que a gente está sentindo nesse momento, o egoísmo que é a característica típica da alma condicionada pela matéria, nasce dessa carência de estar afastado de Krishna. Então só o amor por Krishna pode preencher esse vácuo, né, existencial que a alma está experimentando e proteger a alma do único inimigo que ela tem de verdade, que é o egoísmo, né? Então, a gente entende, um dos nomes que é dado para um yogi, para um espiritualista nas escrituras, é Ajatashatrava. Ajatashatrava significa aquele cujo inimigo nunca nasceu. Porque um devoto, de verdade, ele entende que ele não tem nenhum inimigo. Se qualquer problema acontece com ele, é fruto do karma dele. Aquela pessoa, ela entende que agora ela está pagando, né, uma reação de uma atividade egoísta que ela fez no passado para ela aprender a não ser mais egoísta agora. Né? Então, beleza. Krishna vem para esse mundo para permitir com que nós amemos ele. Ele vem para esse mundo essencialmente para se relacionar com as almas que estão nesse mundo. E esse é o objetivo interno dos passatempos de Krishna nesse mundo. Sempre que Krishna vem nesse mundo, ele tem um objetivo externo e tem objetivos internos, né? Os objetivos externos de Krishna é acabar com o mal e é restabelecer o Dharma. O objetivo interno é se relacionar com as almas. Esse é o objetivo interno, né? Então Krishna sempre vem nesse mundo para executar diversos passatempos, mas em última análise a essência desses passatempos é possibilitar que a gente conheça ele como ele é e se relacione, né, com ele.
Por exemplo, um dos avatares de Krishna é Kurmadeva, Krishna na forma da tartaruga, né? Então, quando Krishna vem como uma tartaruga, qual é o contexto no qual ele vem? Ele vem porque estava tendo uma disputa entre os semideuses e os demônios por um néctar, né? O néctar da imortalidade. E esse néctar da imortalidade, ele estava guardado dentro, né, no fundo de um oceano de leite. Então, para poder conseguir esse néctar da imortalidade, os semideuses e os demônios, eles iam ter que bater esse oceano de leite, né? Igual as pessoas batem leite para poder fazer manteiga, para fazer determinados produtos lácteos, eles iam ter que bater o oceano de leite e dali ia sair o néctar da imortalidade. Só que para você bater, por exemplo, leite, você precisa, na verdade, de um pilão, né? Você precisa de um pilão para poder ficar batendo o leite. E no caso, como era um oceano de leite, eles precisavam de uma montanha gigantesca. Então eles conseguem o Monte Meru, né? Que é assim, uma montanha, uma das montanhas mais altas, a montanha mais alta, na verdade, da Cordilheira dos Himalaias. Então os semideuses e os demônios vão lá, botam esse Monte Meru e vão usar ele para bater o oceano de leite. Só que o que acontece é que quando eles tentavam bater, né, essa montanha como um pilão, ela não tinha uma base de sustentação, ela não tinha um apoio. E aí o que acontecia é que o pilão sempre escapava, né? Essa montanha que estava sendo usada como pilão, ela sempre escapava. E aí eles oraram para o próprio Krishna vir e servir como apoio para essa montanha. Porque é uma montanha gigantesca, só o próprio Krishna poderia ser capaz de sustentar a montanha. Então Krishna vem na forma, né, de Kurma, da tartaruga sagrada, tartaruga gigantesca, e apoia a montanha com o seu casco. Então qual é o objetivo externo dele vir como Kurma? É ajudar os semideuses a conseguirem o néctar da imortalidade para eles poderem lutar e derrotar os demônios. Ou seja, ele vem para aniquilar o mal, como a gente falou. Um dos objetivos externos, né, de um avatar é acabar com o mal. Objetivos externos são coisas que Krishna mesmo não precisaria vir para esse mundo para fazer. Então Krishna podia ter feito algum arranjo para ter acontecido qualquer outra coisa e aparecido algo que pudesse sustentar a montanha. Ele mesmo não precisava vir para isso. Mas ele tinha um objetivo interno, que era qual? Era se relacionar com os semideuses. Permitir com que os semideuses conhecessem ele, admirassem ele e oferecessem um serviço para ele. No caso, qual serviço ele queria que os semideuses oferecessem para ele? No mundo espiritual, é dito que Krishna estava com coceira nas costas, daquelas coceiras assim que não passa, aquelas coceiras assim brabas, né? E aí ele vem como tartaruga e usa seu casco para servir de apoio para a montanha, e quando os semideuses ficam raspando a montanha assim para bater o oceano de leite no seu casco, na verdade eles estão coçando sua costa, né? Então eles estavam fazendo um serviço para Krishna, eles estavam dando prazer para Krishna, coçando as costas de Krishna, né? Tudo em Krishna é infinito, tudo em Krishna é superlativo, até a coceira nas costas que ele tem é algo assim monumental, né? Que tem que ser, as costas dele tem que ser coçadas com a maior montanha da Cordilheira Himalaia para a coceira finalmente passar, né? Então, assim, essa é o verdadeiro Dharma de Krishna, se relacionar com as almas puras, né? E se relacionar, inclusive, com as almas que não estão puras, com as almas que estão condicionadas pela matéria, porque a única forma da gente superar totalmente o egoísmo que cobre nossa consciência agora é desenvolvendo amor por Deus. E a gente só desenvolve amor através de um relacionamento. Então, Krishna tem que vir para esse mundo para permitir com que a gente comece a se relacionar com ele, mesmo se a gente ainda está contaminado pelo ego material, né? Então, é isso que Krishna faz nesse mundo. Ele vem para esse mundo para se abrir para relacionamentos, para se expor, para realmente se revelar para as almas condicionadas, para que elas possam amá-lo, servi-lo e tenham um desejo, cultivarem um desejo, né, de ter uma relação eterna com ele. Então, quando Krishna vem, por exemplo, nesse mundo, na sua forma original, na sua forma como Krishna mesmo, o vaqueirinho de Vrindavana, a gente pode separar, né, os seus passatempos em 3 momentos distintos, né? Quando Krishna ele é um vaqueirinho em Vrindavana, na sua infância, né? Krishna, a gente sabe, Krishna ele vem para esse mundo e ele aparece como filho, né, de Vasudeva e Devaki na cidade de Mathura, mas logo ele é transferido para Vrindavana. Logo ele vai viver em Vrindavana no meio da comunidade ali agrícola, como filho de mãe Yashoda, Nanda Maharaj.
Então, em toda a sua infância, o que Krishna está fazendo é reciprocar amor puro com aquelas almas que estão em Vrindavana, né? Então ele vem aí para quê? Para ter relacionamento com seus devotos, né? E mais do que isso, para deixar esses passatempos, né, permitir com que esses passatempos se manifestem ao mundo, para com que nós, almas condicionadas, possamos apreciar como que é a relação dele com as almas puras. Tudo bem, ele podia ficar se relacionando com essas almas puras no mundo espiritual, mas aí a gente não ia entender, a gente não ia saber como é esse relacionamento. Então é importante que Krishna desça com todo o seu séquito, com todos os seus companheiros do mundo espiritual e repita as atividades que ele faz no mundo espiritual aqui, para a gente poder ter acesso a essas informações, né? Então Krishna, ele vem e desempenha essas atividades maravilhosas que ele faz na sua infância. Ele pastoreia as vaquinhas, ele brinca com seus amigos, né? Ele tem brincadeiras incríveis com seus amigos. Ele faz todo tipo de travessura, rouba iogurte, né? Só para poder depois ser disciplinado por mãe Yashoda, pelas outras vaqueiras, né? Que assim tem amor maternal por ele. Ele aprende com Nanda Maharaja, ele tem essa relação com os outros vaqueiros, aprende com eles a fazer diversos ofícios. Ele é treinado pelo seu mestre Sandipani Muni e, principalmente, ele tem as suas namoradas, as golpes, né? Então, assim, em todos os passatempos infantis dele, esse objetivo interno, né, de amar as outras almas é a parte principal dos seus passatempos. E, claro, nesses passatempos ele também vai, ocasionalmente, né, matar demônios, né? É dito que os asuras, os demônios, vão em Vrindavana e vão sempre perseguir Krishna, né? Inclusive, é explicado nas escrituras que os demônios eles sempre aparecem em Vrindavana todo dia ao meio-dia, né? Todo dia meio-dia, assim, aparece um demônio e Krishna luta com eles e derrota eles e logo depois ele almoça. Então, assim, os demônios são tipo assim, que vão abrir o apetite de Krishna, né? Eles também cumprem um papel, eles aparecem lá para Krishna lutar e ficar com fome depois, né? Vai lá, se exercita e fica com fome. E é uma coisa interessante desses demônios que aparecem, né? É que eles vão até Krishna. Por que Krishna vem nesse mundo? Ele vem nesse mundo porque os semideuses falam: nossa, esse mundo está tão saturado de demônios, Krishna, você precisa vir aparecer aqui e derrotá-los. A gente não tem força para derrotá-los. Então ele vem para matar os demônios. Mas na primeira parte da sua vida aqui, né, como Krishna, ele não vai atrás dos demônios, ele fica só em Vrindavana se relacionando com as almas puras, né? E os demônios vão até ele, né? E diz que todo dia, meio-dia, aparecia um demônio para tentar pegar ele. Por que no Bhagavatam, por exemplo, só descreve ele lutando contra 22 demônios? É que fala que esses 22 eles eram os mais poderosos, né? E aí Krishna luta com eles e derrota eles. Porque muitas vezes, quando aparecem demônios mais fracos, Krishna manda um dos seus amigos vaqueirinhos, vai lá e derrota ele, que eu tô afim só de assistir, né? A gente gosta de assistir pessoas fazendo coisas que nós mesmos não fazemos, né? Então, se a gente tem essa tendência de ser um espectador, é porque Krishna também tem essa tendência. Então, às vezes, ele não vai lá e luta, às vezes ele manda algum amiguinho dele ir lá e lutar e fica só lá assistindo, né? Então, se a gente vai no cinema, se a gente vai no teatro, é porque Krishna também tem isso, né? Ele também gosta de assistir. Mas quando são os poderosões, não. Aí ele vai lá e ele derrota, né? E é muito interessante que toda vez que Krishna vem no mundo material, ele derrota todos esses demônios, né? E tudo que Krishna faz é absoluto. Quando Krishna mata um demônio, ele está purificando aquela alma de todo o seu karma negativo. Ele, na verdade, está salvando aquela alma de todo o karma negativo. Está ajudando ela na sua trajetória espiritual. Então, quando Krishna protege alguém ou quando Krishna derrota alguém, é absoluto, é a mesma coisa, né? Então, Krishna derrota esses demônios, mas uma coisa interessante é que tem sempre um que ele não derrota, tem sempre um que ele poupa, que vira um devoto dele, né? A gente sabe que quando Krishna veio nessa última encarnação dele nesse mundo, o demônio que ele poupou foi Kaliya, que era uma serpente gigantesca, né, que tinha várias cabeças, e quando Krishna luta com ele, Krishna dança nas cabeças dele, né? Krishna é o melhor dos dançarinos, Nataraja, o rei dos dançarinos, então ele dança nas cabeças da serpente Kaliya, e à medida que ele vai dançando nas cabeças da serpente Kaliya, a serpente Kaliya vai perdendo todo o seu veneno, porque ela era uma serpente muito venenosa. Diz que, inclusive, ele não só tinha veneno infinito,
né? Não só conseguia produzir veneno infinito, como ele tinha o poder de fabricar coisas com veneno. Então ele fabricava armas, objetos, né? A serpente Kali, inclusive, ela tinha esse poder místico de moldar coisas a partir do veneno, que ela construiu uma cidade inteira de veneno. Então ela tinha veneno infinito. Mas como Krishna, ele é infalível, quando ele começa a dançar nas cabeças da serpente Kali, ela bota todo o veneno para fora e perde totalmente seu orgulho e se torna uma devota de Krishna. Ela pede perdão por todos os seus erros, por seu egoísmo, pela sua atitude orgulhosa, vaidosa, e pede perdão e vira um devoto de Krishna, né? Então, quando Krishna, por exemplo, queria se transportar pelas águas, né, pelos mares, depois, né, quando ele só chamava Kali e Kali vinha servir ele. Kali vinha até ele, estendia suas cabeças e Krishna subia em cima da cabeça de Kali e Kali transportava ele, né, pelos oceanos. Só que em outros passatempos de Krishna, ele poupou outros demônios, né? Então, por exemplo, é dito que numa outra encarnação de Krishna, mais tempo atrás ainda, o que aconteceu foi que teve um dia que Nanda Maharaja, né, o pai de Krishna, Upananda, que é o tio de Krishna, e outros vaqueiros mais velhos, eles estavam curiosos para conhecer a Via Láctea. Então, eles estavam querendo saber como era a Via Láctea, e Krishna pensou, poxa, eu quero dar uma carona para eles até a Via Láctea. E aí, um determinado dia, apareceu o demônio Keshi, que é um cavalo gigantesco, né? Nessa última vez que o demônio Keshi apareceu, nessa última encarnação, quando ele lutou com Krishna, Krishna botou a mão dentro da boca dele e isso causou tipo uma espécie de alergia, uma inflamação assim, no demônio Keshi, e ele morre sufocado. Mas nessa outra vez, que Krishna estava querendo levar seu pai, seu tio e os amigos do seu pai para passear na Via Láctea, ele fez o contrário. Quando ele vê o demônio Keshi invadindo a vila de Vrindavana, ele monta em cima dele e domestica ele, né? Então ele é um cavalo gigante, místico, e aí ele vira e chama, pai, tio, sobe todo mundo nesse cavalo gigante, a gente vai conhecer a Via Láctea. Então eles sobem no cavalo e Krishna vai levando o cavalo até a Via Láctea, vai cavalgando pela Via Láctea, e aí Keshi fica comovido quando ele vê como Krishna trata os seus devotos, ele faz tudo para poder satisfazer os seus devotos, né? E aí ele se torna um devoto também de Krishna. Então sempre que Krishna queria cavalgar, ele chamava o demônio Keshi. Então sempre que Krishna vem, ele exibe mais ou menos os mesmos passatempos, mas com diferenças, né? Então tem sempre um demônio que vira devoto de Krishna. Nessa última vez foi Kali, mas como a gente pode ver por essa história, em outras vezes foram outros devotos, né? Então, assim, essa é a primeira parte dos passatempos de Krishna. Krishna vem e só se relaciona na sua intimidade com as suas almas puras, né? Com seus devotos puros. E aí, a segunda parte dos passatempos de Krishna é que Krishna vai começar a cumprir seus dharmas externos, os seus objetivos externos, né? Então, quando Krishna atinge uma determinada idade, o tio dele, Akrura, vem em Vrindavana e leva ele para Mathura, para o local onde ele nasceu, e lembra ele que o outro tio dele, Kansa, tinha se tornado um tirano, tinha usurpado, né, o trono de Mathura, que estava mantendo os pais de Krishna, o avô de Krishna, em cativeiro, e leva ele até lá para ele poder derrotar Kansa, que na verdade era o líder dos demônios, era ele que estava orquestrando essa bagunça toda e estava fazendo muito mal, né? Então Krishna vai até lá, né? Tem a história de que ele luta com Kansa, derrota Kansa. Daqui a algumas semanas vai ser Janmashtami, né? Aniversário de Krishna, então a gente vai contar esses passatempos em mais detalhes, né? Mas enfim, quando Krishna derrota Kansa, ele restitui o trono, né? Ele restitui o trono de Mathura para o seu avô, que era o rei de verdade, né? E ele vira um príncipe em Mathura. Ele passa a segunda parte da sua vida vivendo em Mathura, e tem um rei chamado Jarasandha, que era sogro de Kansa. Então ele fica assim queimado, porque Krishna matou, né, o seu genro, e ele começa a tentar invadir a cidade de Mathura muitas vezes para poder buscar vingança. E Krishna vai derrotando ele todas as vezes, mas tem uma hora que Krishna cansa. E aí Krishna vai e cria a cidade de Dwaraka. Ele cria uma cidade para que todas as pessoas que viviam em Mathura fossem para Dwaraka, que era uma cidade no meio do oceano. Então ali era protegido pelo oceano, né? E lá Krishna vive como um príncipe, só que agora é diferente, né? Agora, quando Krishna vive lá, a gente vai ver que, como príncipe de Dwaraka, Krishna está constantemente saindo em expedições e derrotando vários reis demoníacos, vários líderes, né, assim, demoníacos que tinham na sociedade. E aí ele está cumprindo o seu dharma, né,
Vinashaya Chaduskritam, ele está cumprindo o seu Dharma de acabar com o mal, derrotando essas pessoas malévolas, derrotando essas pessoas tirânicas que tinham na sociedade. Então ele está cumprindo esse Dharma externo dele, né? Então essa é a segunda parte dos passatempos de Krishna. E qual é a parte final dos passatempos de Krishna? É a parte que Krishna passa o bastão para seus devotos, né? Dharma Sanstapanataya, o terceiro Dharma dele. Ele quer restabelecer o Dharma, ensinar os outros a seguirem o Dharma. Então, na terceira parte das aventuras de Krishna, dos passatempos de Krishna, é quando acontece a batalha famosa de Kurukshetra, na Bhagavad Gita, né? Então, o que acontece ali é que vai ter aquela guerra. Um lado, né, um exército, que é o exército de Duryodhana, representa justamente as pessoas que não seguiam o Dharma, que eram contrárias ao Dharma, e no outro exército tinha o exército, né, de Yudhishthira, que era a personificação do Dharma, e todas as pessoas que apoiavam o Dharma estavam ali com ele, né, a Arjuna, todos os outros, e Krishna está ali, apoiando eles. Mas Krishna não participa da batalha, né? Krishna prefere que Arjuna seja o herói da batalha, ele mesmo não é o herói da batalha. E dá para entender isso, porque Krishna é o nosso pai, é o pai supremo, né? E um pai, ele fica muito mais orgulhoso quando ele vê o filho, assim, brilhando, né? O filho tendo destaque, do que ele mesmo tendo destaque. Um pai, assim, sempre gosta mais de ver o filho, né, sendo aplaudido, o filho sendo bem-sucedido, do que ele mesmo ter sucesso. Então, uma característica de Krishna é que Krishna sempre deixa, assim, a tarefa mais gloriosa para o seu devoto. Por exemplo, quando Krishna vem como Ramachandra, ele deixa os atos mais heróicos para Hanuman. Quando ele vem como Krishna, ele deixa Arjuna ser o grande herói da maior batalha, que é a batalha de Kurukshetra. Apesar de Krishna ter participado de grandes batalhas, derrotado grandes inimigos, na batalha final, na batalha decisiva, ele deixa Arjuna brilhar. E quando Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu para ensinar o cantar dos santos nomes no mundo todo, na verdade ele não ensina o cantar dos santos nomes no mundo todo, ele ensina só na Índia. Ele deixa para Prabhupada cumprir o papel de ensinar o cantar dos santos nomes no mundo todo, né? Então, enfim, quando Krishna está lá com Arjuna no campo de batalha, ele vai ensinar para Arjuna Bhagavad Gita. Ou seja, ele vai estar empoderando Arjuna com conhecimento espiritual, vai estar explicando para Arjuna o que é o Dharma, e vai estar criando essa situação que vai ser registrada na Bhagavad Gita e permitindo que todos nós agora tenhamos acesso sobre o que é o Dharma. Ou seja, Krishna passa o bastão, ele ensina o Dharma e ele fala para Arjuna, Arjuna vai lá agora, você cumpre o Dharma. Quando a gente está cumprindo o Dharma, nós estamos sendo um instrumento de Krishna para cumprir o desejo de Krishna. Então até ali Krishna ele mesmo tinha cumprido o seu desejo. Agora ele permitia para que Arjuna e os outros, Pandavas, cumprissem seu desejo. Então a gente vai sempre observar essa característica na parte final dos passatempos de Krishna. Krishna, ele tem todas as características mais elevadas, né? Ele é o mais sábio, ele é o mais famoso, ele é o mais poderoso e ele também é o mais renunciado. Ele não fica apegado a ele ser o mais famoso, o mais poderoso e ele está sempre assim no holofote. Ele é tão poderoso, ele é tão sábio, ele é tão incrível que ele também é o mais renunciado. Então no final ele renuncia a toda a fama e dá toda a fama para o seu devoto puro. Então ele vai e renuncia. Olha, Arjuna, agora é você e seus irmãos que vão brilhar, toma aqui o conhecimento, né? E depois disso, Krishna volta para o mundo espiritual, né? Então, esse ato de passar o Dharma, esse ato de acabar com o mal, são coisas que Krishna faz, mas que ele poderia fazer de outras formas sem ser vir nesse mundo. Agora, vir para demonstrar amor puro, para se relacionar com seus devotos puros e encantar a gente com a possibilidade de conhecer como Krishna age com aquelas almas que já amam ele, e fazer com que a gente tenha a ansiedade de também estar junto com Krishna, isso é o seu Dharma principal, né? E é isso que ele faz eternamente no mundo espiritual. Krishna está sempre reciprocando, amando as almas puras, porque o poder, na verdade, de uma alma pura, né, é dito que tem 6 características que só Bhakti, que só a devoção despertam em uma alma, que nenhum outro método de yoga pode fornecer para alguém, né? Tem 6 poderes, né? E um desses Shri Krishna Karshini. Shri Krishna Karshini, Karshini significa atrair. Então Shri Krishna Karshini é o poder de atrair Krishna. Então Krishna, a palavra Krishna, o nome Krishna significa o todo atrativo. E um devoto, ele tem o poder de atrair o todo atrativo, né? Então Krishna, ele é totalmente assim encantado, atraído pelas suas almas, né, pelas almas puras, pelos seus devotos puros, né? Então ele vem para esse mundo
para poder demonstrar como ele é amoroso com as almas puras e despertar na gente o desejo, né, de amá-lo dessa forma também. Então a gente vai ver que, por exemplo, o Chaitanya fala que só existe uma moeda que compra Krishna. Essa moeda é loba, a ansiedade de estar junto com Krishna. Então, para a gente ter essa ansiedade, a gente precisa ter uma impressão mental de como é a vida com Krishna, né? Então, esse é o verdadeiro Dharma de Krishna, amar as almas puras, né? E fazer com que a gente deseje estar nessa posição, né? De ser amado por ele dessa forma também, né? Então é isso, pessoal. Esperem perguntas, comentários. Fale sobre a forma que Krishna mostra para Arjuna com infinitos dentes, olhos, braços e bocas, etc. na Bhagavad Gita. Quem é? Essa é a forma universal, né? No capítulo 4 da Bhagavad Gita, Krishna revela para Arjuna que ele é um avatar, que ele é o próprio Deus que veio nesse mundo. E aí, quando chega no capítulo 11 da Bhagavad Gita, Arjuna pede uma prova para Krishna, de que ele é Deus mesmo, né? Pede para ele mostrar a sua forma universal. Então esse é o teste. Se alguém falar que é um avatar, você fala, poxa, então mostra aí sua forma universal, né? Porque falar que é um avatar é fácil, eu quero ver você mostrar que é a forma universal. Então, quando Krishna revela essa forma universal, o que é a forma universal? A forma universal é tudo aquilo que existe contido em Krishna, né? Toda a matéria que existe contida em Krishna. Então, quando Arjuna olha para dentro dessa forma universal, ele vê o passado, ele vê o presente, ele vê o futuro, ele vê múltiplos universos, inclusive ele vê ele mesmo olhando para a forma universal, né? Ele vê tudo isso. Ele vê todos aqueles guerreiros no campo de batalha sendo mortos, então ele entende que no futuro todos eles iam ser mortos. Se ele não participasse da batalha, eles iam ser mortos da mesma forma. Se ele participa da batalha, eles iam ser mortos da mesma forma. A diferença é que Arjuna ia ter sido um instrumento nas mãos de Krishna. Então ele também entende isso, que Krishna não depende da gente para cumprir seus planos. Então, quando a gente vive o nosso Dharma, quem está ganhando é a gente que está sendo instrumento na mão de Krishna. Mas Krishna não é pobre. Se a gente não quiser seguir o nosso Dharma, o desejo de Krishna vai se manifestar da mesma forma, né? Krishna vai dar outro jeito para manifestar os seus desejos. Então, quando Krishna vai revelar para Arjuna a forma universal, ele fala, Arjuna, agora eu vou te dar olhos divinos, né? Então, a gente pode pensar, poxa, ele recebeu olhos divinos para ver essa forma maravilhosa. O que acontece é que quando Arjuna olha para Krishna e vê aquela forma universal, majestosa, vê todos os universos, aquela demonstração tão grande de poder de Krishna, ele fica tremendo de medo, de reverência, de respeito por Krishna, e ele se lembra que muitas vezes ele tratou Krishna com total informalidade, com total cumplicidade, ele era amigo de Krishna, primo de Krishna, e a gente vai ver descrições no Néctar da Devoção que os dois, eles tinham um tipo de amizade muito peculiar, eles eram meio fanfarrões, assim, né? Eles gostavam um de tirar uma onda com a cara do outro em público, né? Então um gostava de ficar chamando o outro de fracote, né? Disso, daquilo, né? Assim, às vezes dois amigos gostam de ficar assim, se insultando de brincadeira. E Arjuna e Krishna, eles tinham exatamente esse tipo de humor, assim, dois garotões, fortões, né? Então eles gostavam de ficar se desafiando para atividades esportivas e aquele que ganhava começava a zombar daquele que tinha perdido. Então ele tinha feito esse tipo de coisa com Krishna. Como ele mesmo fala, a gente comeu do mesmo prato, eu dormia e eu descansava no seu colo, né? Ele deitava assim no colo de Krishna para dormir, eles eram super amigos, né? Então imagina você descobrir que você fez isso com um cara que agora você está vendo é a fonte de todo o tempo, é a fonte da morte, e você fica assustadíssimo, então ele começa a pedir perdão para Krishna, ele pede perdão de todas as formas que ele consegue, né? O Bhagavad Gita fala que ele presta reverência de frente, de costas de um lado do outro, assim, né? Ele vai prestando reverência, pedindo desculpa para Krishna de todas as formas possíveis. E aí Krishna não gosta muito não, e Krishna fala, não, agora basta. Porque o que Krishna gostava em Arjuna era justamente essa amizade, essa espontaneidade, né? Saber que Arjuna gostava dele, não porque ele é Deus, mas porque eles eram amigos. Então é isso que ele gosta em Arjuna. Então ele fala, agora basta. Agora eu vou tirar essa visão de você. E Krishna volta a mostrar a sua forma, né, como o amigo de Arjuna para ele. E esse é um dos pontos altos da Bhagavad Gita. A gente pode achar que o ponto alto da Bhagavad Gita é quando Arjuna recebe, né, a visão divina para poder ver Krishna na forma universal. Mas o que os acharyas, os mestres, explicam é que visão divina significa visão dos semideuses. Por quê? Porque os semideuses eles são devotados a Krishna, mas eles ainda têm apego pela matéria. Então eles querem ver Krishna como o senhor da matéria, a fonte dos poderes, naquele que pode outorgar para eles coisas que eles querem no mundo material. Mas um devoto não quer ver Krishna como poderoso, ele quer ver Krishna na sua intimidade. Então, na verdade,
a misericórdia que Krishna deu para Arjuna não foi dar a forma da visão universal, foi retirar ela. Né? Então o ponto alto da Bhagavad Gita é Krishna mostrando para Arjuna que ele não quer reverência, que ele não quer essa redenção por medo, por temor, né? Não, que ele quer amor íntimo e espontâneo. Né? Então isso é muito interessante, né? nesse capítulo. Então vamos lá. Girivaradari. Esses demônios também seriam devotos puros, pois Krishna não só liberou Putana, como também otorgou Prema Vatsalya, amor puro paternal. Então, às vezes Krishna enfrenta algum demônio que na verdade não é um demônio de verdade, né? É um devoto que veio atuar como demônio nesse mundo para poder dar prazer para Krishna, né? Para Krishna poder lutar. A gente gosta, né, de participar de competições nesse mundo, Krishna também gosta, senão a gente não ia ter essa tendência a competir. Então, às vezes, algum devoto puro de Krishna vem e faz parte dos passatempos dele atuando como demônios, mas outras vezes não. São demônios mesmo, né? Que Krishna vai matá-los para, na verdade, purificá-los, liberá-los do seu karma, né? Essa liberação que Krishna dá para os demônios não é liberação de ir para o mundo espiritual, é liberação de liberá-los do karma. O que acontece no caso da bruxa Putana é diferente, porque na vida passada dela, ela tinha sido a irmã do rei Bali, de Bali Maharaj. E quando Bali Maharaj está lá na sua corte e Vamanadeva chega para pedir 3 passos de terra em caridade para ele, Vamanadeva ele era lindo, né? E era uma criancinha, então todo mundo fica encantado com o amor paternal por ele, né? Bali Maharaj, toda a família, a esposa de Bali e a irmã de Bali, ela também olha para aquela criancinha e fala, poxa, eu queria ser a mãe dessa criança, né? Naquele momento ela deseja profundamente ser a mãe de Vamanadeva. E aí, quando Vamanadeva se revela a Vishnu e toma todo o reino de Bali Maharaj, ela passa o resto da vida desejando matar Vamanadeva. E aí depois ela reencarna como Putana. Então, quando ela reencarna como Putana, ela reencarna de forma demoníaca. Por quê? Porque ela ficou a outra vida inteira desejando matar Vamanadeva. E aí ela é morta por Krishna por causa disso. Né? Para poder pagar esse karma de na vida inteira passada ela ter tido hostilidade com Vamanadeva. Agora, como em um único instante ela desejou profundamente ser a mãe de Vamanadeva, Krishna recompensa aquele instante com a eternidade, recebendo, né, Vatsalya Rasa, esse amor maternal lá por Krishna. Ela vira uma golpe idosa no mundo espiritual e vira mãe, né, de Krishna em certo sentido. Né? Ela ama Krishna como uma mãe mesmo. Então, assim, a essência desse passatempo é que um instante de devoção sincero é muito maior do que qualquer quantidade, assim, isso vale mais do que qualquer quantidade de impiedade, de atos egoístas que a gente tem acumulado ao longo das nossas diversas encarnações nesse mundo. Manjari Bhava. E aí, Manjari Bhava, tudo bem? Boa noite. Em todos os passatempos de Krishna, ele quer nos ensinar algo como é feito na Bhagavad Gita, além da eliminação, matando cada demônio, o que quer nos ensinar separadamente. Cada passatempo de Krishna tem realmente um significado, tem uma lição pedagógica por trás deles, né? E tem um livro que vai explicar isso, que é o Shri Krishna Samhita. No livro Shri Krishna Samhita, Bhaktivinoda Thakur, ele revela qual é a lição específica por trás de cada passatempo, né? Então, cada passatempo ele vai exemplificar um anarta, né, uma imperfeição que a gente precisa eliminar da nossa vida e como Krishna pode nos ajudar a eliminar essa imperfeição. Né? Por exemplo, o passatempo onde Krishna devora um incêndio na floresta, a história desse passatempo, esse passatempo quer mostrar pra gente que quando a gente tem vaidade na nossa devoção por uma forma específica de Deus, que a gente acha que adoração é uma forma específica de Deus, é melhor do que outras formas de adoração e a gente invalida outras formas de adoração a Deus, né? Então a nossa vaidade ela vai se tornar como um incêndio que vai destruir todo assim, os frutos da nossa devoção. Então, esse é o significado desse passatempo, né? Quando Krishna luta com vários demônios, tem 2 demônios que ele não mata, que é Dhenuka e Pralamba. Dhenuka, ele representa assim, o apego a coisas que a gente sabe que vão nos prejudicar. E Pralamba representa vaidade pelas qualidades que a gente desenvolveu.
Então esses dois demônios eles são mortos por Balarama, e Balarama representa o mestre espiritual original. Então isso significa que esses dois defeitos não podem ser mortos só por Krishna na nossa vida, ou seja, eles não podem ser mortos só por a gente cantar Hare Krishna, só por a gente estudar Bhagavad Gita. Esses defeitos só podem ser mortos pelo representante de Balarama, pelo mestre espiritual, e por aí vai. Então cada passatempo ele tem um simbolismo, né? E aí esse livro Shri Krishna Samhita vai explicar qual é a lição específica que Krishna quis nos ensinar em cada uma dos seus passatempos. Patrícia Krishna, e aí Patrícia, boa noite. A Gita poderia então ser descrita por outro avatar? Sim, poderia. A Gita poderia ter sido descrita por outro avatar. Tanto que tem outros avatares que vêm trazer outros conhecimentos, né? Por exemplo, um dos avatares de Krishna é Hansa Avatar, né? Krishna na forma do cisne gigante. Então, quando ele vem trazer uma versão, né, desse conhecimento da Bhagavad Gita. Ele vai explicar, né, o conhecimento espiritual para os Kumaras, né, que são 4 sábios que se mantêm eternamente na forma de crianças. Então ele vai ensinar o mesmo conhecimento que Krishna explica na Bhagavad Gita para Arjuna, ele vai explicar para esses 4 menininhos, né, esses 4 sábios em forma infantis. Outra forma de Krishna é Varaha. Varaha é o javali gigante. Então quando ele vem, ele narra o mesmo conhecimento, né? Ele vai explicar sobre Jagya, sobre como a gente pode oferecer a matéria para Deus, vai ensinar a essência do yoga para os sábios que viviam na Terra naquele momento, para os sábios, na verdade, de toda a galáxia. Então, assim, essa essência do conhecimento da Bhagavad Gita, Krishna sempre traz, sempre que ele vem como seus avatares. E aí, Kapila? As armas de Krishna também têm seus dharmas? É incrível que as armas de Krishna, elas são, assim, almas, né? São divas, são entidades vivas, né? Então, as armas de Krishna, elas têm personalidade, elas têm tudo, né? E cada arma de Krishna, ela tem, sim, um dharma separado. Elas têm seus dharmas, né? É dito que Krishna, ele tem 2 armas, que é para matar os demônios, né? Que é a chakra e a massa. Com a chakra e com a massa ele mata os demônios. E as outras, que é o búzio e a flor, né, a flor de lótus, o dharma delas é dar esperança para os devotos, né? Agora é muito interessante que cada uma delas tem personalidade separada. A gente vê nos Vedas a descrição das personalidades dela. Por exemplo, a chakra, qual é o nome completo da chakra, do disco de Krishna? É Sudarshana, né? Sudarshana chakra. A palavra Sudarshana significa aquilo que permite os outros terem boa visão, né? Aquilo que, Su significa a ideia de expandir, de aumentar, de melhorar. E Darshan é visão. Então, Sudarshana é aquilo que permite uma boa visão, né? Então, a Sudarshan, em diversos passatempos, a Sudarshan personificada, ela atua como um guru, né? Como um instrutor espiritual que amplia a visão, né, espiritual de vários sábios, né? A Sudarshan, ela tem personalidade, né? E por aí vai. É muito interessante que, por exemplo, Radharani, o brilho corpóreo de Radharani, né? Krishna, ele tem uma refulgência, né? Um brilho corpóreo especial que é o Brahman impessoal, né? A energia de Krishna, que se expande de Krishna. Radharani, ela também tem um brilho corpóreo chamado Chakravanti, a refulgência dela. Agora, Radharani, ela é superior que Krishna, por exemplo, porque o brilho, a refulgência de Krishna não tem personalidade, é só energia espiritual pura. O brilho de Radharani tem personalidade, é uma devota separada de Radharani, né? E o dharma dela é ajudar Radharani, é expandir, ajudar Radharani em suas atividades. Tanto que quando Radharani vem nesse mundo, nos passatempos de Chaitanya, como Gadadhara Pandita, o brilho do corpo dela vem para esse mundo como Gadadhara Dasa, e é o ajudante dela, né? Então é muito interessante, assim, que tudo no mundo espiritual tem o seu dharma, né? Tem 2 livros, assim, que são muito legais nesse sentido. Um é o Gora Ganodesha Dipika e o outro é o Vrajariti Chintamani. Eles descrevem, assim, os dharmas da mobília, da casa de Krishna, das árvores, assim, tudo no mundo espiritual é vivo e tem seu dharma.